Olá, oitavo ano, bom dia. Vamos para mais uma aula. E o nosso objetivo de hoje é explicar os movimentos e as rebeliões da América Portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas. Mais especificamente, nós vamos analisar como foi a Conjuração Baiana. Ou seja, aula passada nós estudamos sobre a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, e hoje nós iremos estudar como se deu esse processo de rebelião lá na Bahia. E aí eu peço que vocês abram o livro lá na página 110 para acompanhar a aula de hoje. Conjuração Baiana. Então, o que foi a Conjuração Baiana? A partir de meados do século XVII, já com o sistema colonial montado em sua estrutura mercantilista e escravocrata, né? O Brasil, a América Portuguesa ainda seguia a escravidão dos negros. O Brasil teve que enfrentar uma série de rebeliões em seus territórios. Essas rebeliões foram denominadas por vários pesquisadores de rebeliões nativistas, pois foram organizadas em sua maioria por nativos brasileiros que viviam aqui, que participavam da economia, que trabalhavam. Então, esses nativos queriam quebrar com o poder da metrópole, que era o poder de Portugal com a colônia. E aí queria se desligar e tornar a colônia totalmente independente de Portugal. E aí a Conjuração Baiana ficou conhecida como Conjuração dos Alfaiates, pois grande parte dos seus integrantes era composta de homens pobres, mestiços, soldados negros livres e ou alforriados, e diversos profissionais urbanos, dentre estes muitos alfaiates. Como disse o historiador Boris Fausto, a conjuração, que significa conspiração, estava relacionada com essas rebeliões nativistas, mais especificamente por conta das péssimas condições de sobrevivência na cidade, ou seja, cobrança de altos impostos ou falta de economia agrícola local, e aí muitos passavam fome. Então, todos esses conflitos desencadearam nessa onda de rebeliões que aconteceram lá em Minas, na Bahia e em outras cidades também, mas as principais foram essas duas. E os pontos principais que marcaram a Conjuração Baiana foram o aumento da procura do açúcar brasileiro por conta das guerras de independência lá no Haiti. Ou seja, o Haiti também produzia açúcar, só que eles estavam num processo de independência. E isso meio que interferiu na economia açucareira e atingiu o Brasil. Por quê? Por conta do aumento do preço do açúcar, ampliação do cultivo da cana-de-açúcar e a diminuição das plantações de gêneros alimentícios, meio que gerou um desgaste econômico aqui no Brasil. E aí houve um aumento dos preços dos alimentos provocados pela escassez. Por quê? Eles deixaram de plantar os gêneros alimentícios e focaram na economia açucareira. E isso gerou o quê? Fome. Porque a maioria da população, que era pobre, que não tinha tanto dinheiro assim para comprar, começou a passar fome. E aí isso gerou muitas revoltas na população. E aí, para completar, os movimentos iluministas e a Revolução Francesa influenciaram nas revoltas. Ou seja, muitos comerciantes locais, eles tinham contato com pessoas lá da Europa, então eles tiveram acesso a essas informações. E aí isso meio que influenciou as revoltas internas. E aí também conhecido como Conjuração dos Alfaiates, a Conjuração Baiana tinha caráter popular e era uma oposição à elite econômica e social. Contou com a participação de pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos, mulatos e escravos, e além de alguns homens brancos abastados, homens sem dinheiro.
E aí o primeiro ato da Conjuração Baiana aconteceu no dia 12 de agosto de 1798. E aí o que aconteceu nesse dia? Eles afixaram muitos cartazes em toda a cidade, chamando a população para uma revolução. Só que existiam muitos delatores. E aí eles denunciaram, e muitos dos que participaram do movimento, né, da Conjuração Baiana, eles foram presos e muitos negros e mulatos foram mortos. E aí pessoas como os soldados Luiz Gonzaga e Lucas Dantas do Amorim e os alfaiates, eles foram condenados à morte e executados em 1799. Bem parecido com o que aconteceu lá na Conjuração Mineira, né, que o Tiradentes foi morto em praça pública. E aí meio que eles fizeram esse ato, né, de covardia contra uma pessoa para mostrar ao restante da população quem é que manda e que vocês não têm espaço para reclamar, vocês não podem se rebelar contra o Estado, contra os seus líderes. E aí, se a gente for observar, isso meio que traz para os nossos dias de hoje, que muitos políticos meio que não matam, mas assim, eles amedrontam a população para não correr atrás dos seus direitos, e é triste. E aí a gente vê que isso já faz parte da história do Brasil, né? E aí, além daqueles demais participantes, nós também tivemos a revolta dos búzios, que eram negros que participaram, esses aqui, principalmente Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus, né? Então, eles também eram chamados de, esse movimento deles era chamado de revolta dos búzios, tipo de concha utilizada nas religiões de matriz africanas. Ou seja, eles trouxeram um costume da religião deles e levou como uma revolta. E aí isso meio que era um dos elementos de identificação dos seus integrantes. E aqui eu trouxe algumas imagens que representam as revoltas, né? A Conjuração Baiana. Muitos negros participaram, muitos, como vocês podem ver aqui, nesses desenhos. E, assim, foram revoltas, rebeliões válidas. E isso mostra que a população ela não se contentava com a atual conjuntura econômica e política que acontecia, né, na Bahia e entre outras cidades brasileiras. E aí a gente vai ver que mais na frente acontece sim a independência do Brasil, mas não foi por conta dessas revoltas, foram interesses pessoais. Mas até lá a gente vai se atendo somente a esses fatos, certo? E aí, na próxima aula, eu trago a continuação do conteúdo para vocês. E hoje, para a gente finalizar a aula, vocês vão fazer a leitura de um texto que está lá na página 111 do livro e responder as questões de 1, 2 e 3, bem como vocês vão responder as questões do livro de 1 a 3, lá na página 112, ok? E aí, eu peço que vocês respondam no caderno somente as respostas, tá, gente? No caderno. E eu vou abrir um fórum avaliativo, porque vocês vão colocar essas respostas lá no fórum. Não é para tirar foto do caderno, é para vocês colocarem, responderem a essas questões lá no fórum avaliativo, só para eu dar a nota para vocês, ok? Para avaliar e tudo mais. E aí já vai sair a nota para vocês e é isso. Qualquer dúvida, me procurem no fórum e boa aula. Até a próxima aula.